Olá, vamos iniciar a nossa primeira videoaula. Vamos abordar inicialmente um experimento. Vamos começar com o nosso problema, que é melhorar o crescimento de determinada espécie de planta. Eu tenho uma hipótese que é eu desenvolvi um novo composto biológico e acredito que possa aumentar o crescimento da espécie de planta. Então nós temos aqui o problema e nós temos a hipótese. Dois itens comuns dos experimentos. Bom, inicialmente nós vamos selecionar dessa espécie uma amostra. Essa amostra apresenta sementes com composto biológico, tá? Com composto biológico. Nós chamamos de grupo experimental. Posteriormente, nós vamos selecionar uma outra amostra para comparar com o grupo experimental. Essa outra amostra, ela não vai receber o composto, sementes sem composto biológico, ou qualquer outro fator. Nós chamamos esse grupo ou essa amostra de grupo controle. Vamos fazer uma pausa no nosso experimento e avançar num conceito bastante importante, que é a variação natural de qualquer população. Então nós vamos apresentar um gráfico em que teremos a altura da espécie de toda a população, faz de conta que, após 3 meses sem qualquer fator, certo? Então, nós vamos medir, depois de 3 meses, cada uma dessas sementes e verificar qual a disposição dela. Isso nós temos aqui na figura animada. Então, sementes que cresceram 8 centímetros, 7 centímetros e meio, 9 centímetros, 7,7 e assim sucessivamente. Observe que grande parte da espécie cresceu 8 centímetros, mas também temos 8,3, 4,5 e assim sucessivamente. Poucas cresceram 7 centímetros e poucas cresceram 9. Mas é possível observar uma variação. E essa variação é uma variação natural. Portanto, de posse desse conceito, vamos voltar ao nosso experimento. Grupo controle e grupo experimental. No grupo controle, nós aplicamos o nosso composto e verificamos depois o crescimento, depois de 3 meses, verificamos o crescimento dessas sementes. 14 centímetros, 14,5, 15, 14,2 e assim sucessivamente. Já para o grupo controle, nós temos um crescimento de 9, 8, 7,1, etc. Se nós calcularmos, por exemplo, a média desses dois grupos, nós vamos observar que a média do grupo controle sem o composto, 8,1, enquanto a média do grupo experimental, 14,5. Tentador, né? Parece que o nosso composto biológico apresenta uma média maior. Maior que a média do grupo controle. Mas, será que esse resultado não ocorreu devido a pequenas flutuações entre os indivíduos da mesma população e não devido ao composto? Você poderia perguntar, como assim? Veja, nosso desejo é que a população tenha sua medida alterada, que a população de medida seja outra. Grupo controle, grupo experimental. Correto? É isso que nós queremos. Mas nós não temos certeza disso, porque nós estamos trabalhando com amostras. Lembre-se disso. Então veja, nós não podemos ainda responder essa questão. E por quê? Observe a figura. Esse resultado que aparece dos círculos em preto
é o crescimento natural das sementes sem qualquer composto. Então, imagine que, ao sortear as sementes para compor cada um dos grupos, você deu um certo azar e você selecionou esta aqui, esta aqui, esta aqui, e assim, essas que são as vermelhas, que são do controle. Observe que elas vão crescer menos naturalmente. Ao passo que, ao sortear as sementes para o grupo experimental com o composto, você sorteou essas aqui, sem saber. Você não sabe, mas isso pode acontecer. Perceba que as verdes, que são relativas ao composto, vão crescer naturalmente mais do que as vermelhas. Isso indica que não foi o composto. Muito bem. Então, um conceito bastante importante é que todas as populações apresentam variações em suas diversas variáveis. Isso é algo natural. Então, a inferência estatística, ela realmente tem interesse na variável da população. No entanto, toda a população é inacessível. Portanto, nós vamos trabalhar com amostras. É fundamental lembrar que nós estamos interessados nas medidas. Essas medidas é que nós queremos alterar e observar. Então, toda vez que for dito que houve uma mudança na população, a mudança foi nas medidas e não no objeto, nos indivíduos, mas sim medidas. Então, como resumo, temos esses 4 itens da aula de hoje. Variação ocorre naturalmente nas variáveis. População apresentam variação nas medidas das variáveis, são inacessíveis em sua totalidade. Inferência estatística tem como objetivo realizar generalizações sobre uma população através de evidências fornecidas por uma ou mais amostras retiradas dessa população. Nos experimentos, os resultados médios das amostras podem ser diferentes devido às duas possíveis causas. Devido à variação natural da população ou devido à variável de pesquisa mesmo. Nós não sabemos ainda. Como resolver esse dilema, veremos mais tarde. Ok? Abraços!